Imagine um lugar onde o tempo parece não passar, e cada respiração pode ser a última. Em algumas das prisões mais sombrias do mundo, os condenados ao corredor da morte enfrentam condições inimagináveis. Junte-se a nós nesta jornada pelos piores corredores da morte ao redor do mundo, onde sobreviver é apenas uma esperança passageira e a morte, uma questão de tempo. Número 1. Crimes que podem levar à pena de morte. Existe um ditado antigo que diz: se você comete o crime, deve estar preparado para cumprir a pena. Mas em alguns países, essa pena significa o fim da linha. Os crimes que levam ao corredor da morte geralmente são brutais, e as punições são aplicadas sem piedade. Mas como diferentes países executam suas sentenças? Número 2. Métodos de execução bizarros. Um jornalista que investigou execuções ao redor do mundo encontrou relatos perturbadores. Ele afirmou que, na Indonésia, alguns prisioneiros são suspensos por correntes sobre o fogo para uma morte lenta. Já no Marrocos, há rumores de execuções por fervura. No entanto, não há provas concretas de que esses métodos sejam realmente utilizados, o que faz muitos acreditarem que são apenas mitos. O que você acha? Execuções tão brutais são justificáveis? Deixe sua opinião nos comentários. Número 3. Pena de morte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos poucos países desenvolvidos que ainda mantém a pena de morte, e a lista de crimes que podem levar um indivíduo ao corredor da morte é surpreendentemente extensa. Atualmente, 42 infrações podem resultar em uma sentença de morte, variando desde crimes extremamente violentos, como homicídio qualificado, até crimes considerados incomuns, como sabotagem de trens que cause mortes, ou até mesmo enviar objetos perigosos pelo correio com a intenção de matar. Mas a pena de morte nos Estados Unidos não está restrita apenas a atos de violência física. Crimes como espionagem, traição e guerra contra o governo são considerados graves ameaças à segurança nacional e, em tempos de conflito, podem ser punidos com a pena capital. Essa aplicação extensa da pena de morte cria um cenário jurídico complexo e frequentemente contestado. Enquanto alguns estados americanos continuam a executar prisioneiros regularmente, outros aboliram a prática completamente, tornando a questão um dos temas mais polarizadores do país. O debate sobre a pena de morte nos Estados Unidos continua a evoluir. Para alguns, ela é uma forma de justiça retributiva, essencial para garantir que crimes hediondos sejam punidos com severidade. Para outros, trata-se de um sistema falho, que pode condenar inocentes e aplicar a justiça de forma desigual. Mas e você? Acredita que a pena de morte ainda tem um papel na sociedade americana? Ou acha que está na hora dos Estados Unidos seguirem o exemplo de outras democracias e abolirem essa prática? Número 4. Japão e sua rígida justiça. O Japão possui um dos sistemas de justiça mais rigorosos do mundo quando se trata da pena de morte. Diferente de outros países que aplicam a execução de forma arbitrária ou sem critérios bem definidos, o Japão segue um conjunto de regras estritas conhecido como Padrão Nagayama. Esse sistema avalia diversos fatores antes de condenar alguém à morte, como a brutalidade do crime cometido. Quanto mais cruel o ato, maior a chance de pena de morte. A motivação do criminoso. Crimes cometidos por prazer ou sem justificativa aparente são considerados mais graves. O nível de arrependimento demonstrado pelo réu. Quem não mostra remorso pode ter menos chances de escapar da pena máxima. A opinião da família da vítima. O impacto emocional da perda pode influenciar a decisão final do tribunal. No entanto, o principal critério para a pena de morte no Japão é o número de vítimas. O país pune de forma extremamente severa assassinos em série e autores de massacres. Desde 1993, 130 pessoas foram condenadas à pena de morte no Japão. O dado mais surpreendente é que apenas 12% desses casos envolviam uma única vítima. Isso mostra que o Japão concentra sua pena máxima principalmente em criminosos que cometem assassinatos em massa. A aplicação meticulosa da pena de morte no Japão torna sua política diferente da de muitos outros países. Mas isso levanta uma questão importante. O critério japonês torna o sistema mais justo ou ainda há espaço para debates sobre direitos humanos? Número 5. A brutalidade da Coreia do Norte. Se o Japão já parece um país severo quando se trata da pena de morte, a Coreia do Norte eleva esse conceito a um nível ainda mais extremo.
O governo norte-coreano é conhecido por aplicar a pena capital não apenas para crimes violentos, mas também para infrações políticas e econômicas. Qualquer ação considerada uma ameaça ao regime pode resultar em execução. Além de homicídios e traição, crimes como falsificação de dinheiro, contrabando e até mesmo infrações absurdamente vagas, como delitos graves, podem levar à pena de morte. O mais assustador é que a definição de delito grave é extremamente vaga. Isso significa que algo banal, como roubar comida, falar palavrões em público ou até colocar passas em um biscoito, pode ser interpretado como uma ofensa séria e resultar em execução. A falta de clareza das leis norte-coreanas permite que o governo utilize a pena de morte como um instrumento de controle social absoluto. Qualquer pessoa pode ser acusada de um crime indefinido e ser eliminada sem justificativa concreta. A Coreia do Norte é um dos poucos países onde execuções públicas ainda são comuns. Muitos cidadãos são forçados a assistir às execuções como forma de intimidação, reforçando o medo constante que o regime impõe sobre a população. A severidade e a imprevisibilidade das sentenças na Coreia do Norte fazem com que o país tenha um dos sistemas de justiça mais aterrorizantes do mundo. Número 6. Países que aboliram a pena de morte. A pena de morte já foi amplamente aceita em todo o mundo, mas, com o passar dos anos, muitos países passaram a questionar sua validade e ética. Hoje, um total de 109 nações já aboliram completamente essa prática, dando um passo importante em direção a um sistema de justiça mais humanitário. Os países que eliminaram a pena de morte estão espalhados por diversos continentes, e muitos deles desempenham um papel fundamental na geopolítica global. Um dos maiores blocos a proibir a pena capital foi a União Europeia, que exige que qualquer nação interessada em se tornar membro abandone completamente essa forma de punição. Além da União Europeia, países como o Reino Unido, Canadá e Austrália também figuram entre os primeiros a eliminar a pena de morte de suas legislações. Essas nações não apenas removeram a prática, mas também se tornaram líderes na luta contra a pena capital em nível internacional, pressionando outras nações a seguirem o mesmo caminho. Na Ásia, a Mongólia surpreendeu o mundo ao abolir oficialmente a pena de morte em 2012, uma decisão histórica para um país com raízes profundas em métodos punitivos severos. Já na América Latina, a Argentina foi uma das pioneiras na eliminação da pena capital, servindo como exemplo para seus vizinhos. O país demonstrou que é possível manter um sistema de justiça eficaz sem recorrer à execução de criminosos. Outro caso interessante é o das Filipinas, que já foi conhecida por suas execuções frequentes, mas aboliu a pena de morte em 2006. Essa decisão sinalizou um desejo de avançar para um modelo mais progressista de justiça criminal. Embora a tendência global seja a de abolir a pena de morte, ainda existem 28 países que não realizam execuções há mais de 10 anos, mas que ainda mantêm a prática legalmente. Esses países são classificados como abolicionistas na prática, já que, apesar de a pena capital existir em suas legislações, ela não é aplicada na realidade. Entre essas nações, destacam-se Rússia, Myanmar e Marrocos, que não realizam execuções há anos, mas ainda não deram o passo final para remover a pena de morte de suas leis. A Coreia do Sul, conhecida por sua indústria do entretenimento e pela exportação global de cultura pop, também faz parte desse grupo. Embora o país tenha uma história marcada por execuções no passado, a última ocorreu em 1997, e desde então, nenhuma outra pena de morte foi aplicada. Será que a Coreia do Sul poderia um dia abolir completamente a pena capital? Ou será que a violência retratada em séries como Round 6 reflete um lado oculto da sociedade coreana? Número 7. Países que ainda aplicam a pena de morte. Apesar da crescente abolição da pena de morte em muitas partes do mundo, ainda existem 55 países que continuam a aplicar essa punição de maneira ativa e regular. Entre essas nações, algumas se destacam por suas execuções frequentes e, em muitos casos, realizadas de maneira extremamente sigilosa. Os principais exemplos são China, Arábia Saudita e Coreia do Norte. A China lidera o ranking mundial de execuções, realizando milhares de condenações por ano. No entanto, os números exatos são considerados um segredo de Estado,
tornando impossível saber a verdadeira escala da pena de morte no país. O governo chinês mantém um nível de sigilo extremo e muitas execuções ocorrem sem qualquer anúncio oficial. Na Arábia Saudita, as execuções são públicas e servem como demonstração de poder do governo. A pena capital pode ser aplicada para uma ampla gama de crimes, incluindo assassinato, tráfico de drogas e até infrações que, em outros países, resultariam apenas em sentenças menores, como roubo e adultério. A brutalidade do sistema saudita chama a atenção da comunidade internacional, mas as execuções continuam sendo realizadas regularmente. Já na Coreia do Norte, a pena de morte não é apenas um método de punição, mas também uma ferramenta política. O governo norte-coreano utiliza execuções para eliminar dissidentes, prender opositores e manter sua população sob controle constante. Muitas execuções ocorrem sem julgamento adequado, e denúncias indicam que prisioneiros são executados até mesmo por crimes menores, como contrabandear produtos estrangeiros. Mas um caso curioso nessa lista é o do Japão, um dos únicos países democráticos e desenvolvidos que ainda mantém a pena de morte. O Japão, conhecido por sua inovação tecnológica e cultura sofisticada, surpreende ao continuar aplicando execuções, o que gera um contraste com sua imagem de nação progressista. Outro país que se destaca nessa questão é Belarus, a única nação europeia que ainda aplica a pena de morte. O governo autoritário do país utiliza as execuções como forma de controle, principalmente contra opositores políticos. Essa postura fez com que Belarus permanecesse isolada da União Europeia, já que um dos requisitos para entrar no bloco é a abolição total da pena de morte. O fato de a pena de morte ainda ser amplamente praticada em tantas nações levanta um debate global. É realmente uma forma eficaz de justiça ou apenas uma ferramenta de repressão governamental? Número 8. Pena de morte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pena de morte continua a ser um tema de intenso debate e polêmica. Apesar de muitos países desenvolvidos já terem abandonado essa prática, os Estados Unidos ainda aplicam a pena capital em alguns estados. O sistema jurídico americano é único, porque permite que cada estado decida se mantém ou não a pena de morte. Como resultado, a aplicação da pena capital não é uniforme em todo o país. Atualmente, 24 estados ainda autorizam execuções, o que significa que a pena de morte continua sendo uma realidade para muitas pessoas condenadas por crimes graves. Por outro lado, 23 estados já aboliram completamente a pena capital, citando preocupações com os direitos humanos, erros judiciais e os altos custos financeiros do sistema de execuções. Além disso, existem 3 estados que implementaram uma moratória na pena de morte. Isso significa que, embora as condenações ainda possam ser aplicadas, as execuções estão suspensas indefinidamente. Essa situação cria um cenário de incerteza para os presos no corredor da morte, que podem passar anos sem saber se sua sentença será cumprida. Outro fator que torna a pena de morte nos Estados Unidos tão controversa é a variedade de métodos de execução utilizados. Embora a injeção letal seja o método mais comum, alguns estados ainda permitem o uso da cadeira elétrica, fuzilamento, câmara de gás e até enforcamento. O futuro da pena de morte nos Estados Unidos permanece incerto. Por um lado, há uma crescente pressão para que o país siga o exemplo de outras nações desenvolvidas e elimine completamente essa prática. Por outro lado, ainda há um número significativo de americanos que apoiam a pena capital como forma de punição para crimes hediondos. Se há algo claro, é que a pena de morte nos Estados Unidos ainda será um dos temas mais debatidos nos próximos anos. Mas e você? Acredita que a pena de morte tem espaço na sociedade americana moderna? Ou acha que é hora de os Estados Unidos abolirem essa prática de uma vez por todas? Número 9. Leis severas e execuções na Nigéria. Poucos países aplicam leis tão rigorosas quanto a Nigéria, especialmente no norte do país, onde 12 estados de maioria muçulmana seguem a Sharia, um sistema legal baseado na interpretação islâmica. Sob essas leis, a pena de morte pode ser aplicada por crimes como adultério, blasfêmia e homossexualidade. Um dos crimes mais polêmicos é a ofensa contra figuras sagradas do Islã, que pode resultar em uma execução. O cumprimento das penas costuma ser público, servindo como um alerta à população e reforçando a rigidez das leis locais. Mas, se a Nigéria já parece extrema, a Arábia Saudita leva essa severidade ainda mais longe.
Além dos crimes religiosos, a pena de morte pode ser aplicada para feitiçaria e bruxaria. Parece absurdo, pois na Arábia Saudita, ser acusado de praticar magia pode levar alguém ao corredor da morte. Se Harry Potter vivesse lá, sua história teria um final muito diferente, e sem magia. Número 10. A vida no corredor da morte. Viver no corredor da morte é uma existência sombria, onde cada aspecto da vida é reduzido a uma rotina rígida e controlada. A transição da prisão comum para o corredor da morte é drástica, eliminando quase todas as liberdades pessoais. Nos Estados Unidos, enquanto os presos comuns já enfrentam condições difíceis, aqueles no corredor da morte vivem sob regras ainda mais severas. As celas são minúsculas, algumas medindo apenas 5 metros quadrados. No estado da Flórida, por exemplo, os prisioneiros recebem suas 3 refeições diárias em suas celas, entregues pontualmente às 5 da manhã, 10:30 da manhã e 4 da tarde. Eles não podem comer com talheres normais, apenas com um garfo-colher de plástico conhecido como spork. O isolamento é extremo. Passam 23 horas por dia sozinhos, com apenas 1 hora para exercício ou visitas. Se um recurso final for negado, o prisioneiro é transferido para uma cela ligeiramente maior, com 7 metros quadrados. Mas essa pequena melhoria no espaço vem acompanhada da perda de privilégios. Rádios e televisões são confiscados, tornando o isolamento ainda mais cruel. Número 11. Diferenças entre estados americanos. As condições do corredor da morte variam entre os estados dos Estados Unidos. No Texas, por exemplo, as celas têm janelas, mas os presos não podem ter televisão. Apenas alguns poucos são autorizados a ouvir rádio. Já em Delaware, antes da abolição da pena de morte em 2016, as condições eram um pouco mais brandas. Os condenados tinham celas maiores, com 8 metros quadrados, e podiam passar até 21 horas por semana em atividades externas, como exercícios, banhos e visitas. Mas entre todos os estados, Alabama é um dos piores. Lá, os presos do corredor da morte vivem em celas minúsculas de 3 metros quadrados, sem janelas e sem qualquer ventilação. No verão, as temperaturas dentro das celas podem ultrapassar 32 graus Celsius. Sem ar-condicionado, alguns presos tentam se refrescar mergulhando os pés no vaso sanitário. Uma medida desesperada para escapar do calor insuportável. As condições brutais fazem de Alabama um dos lugares mais desumanos para se aguardar uma execução. Número 12. O terror do corredor da morte no Vietnã. O sistema penitenciário do Vietnã é um dos mais secretos do mundo, e poucos detalhes escapam de seus muros. No entanto, relatos de ex-prisioneiros revelam uma realidade aterrorizante. A maioria dos condenados ao corredor da morte é mantida em confinamento solitário e monitorada 24 horas por dia. Para os presos considerados perigosos, as restrições são ainda mais extremas. Eles ficam acorrentados por um dos pés ao chão, podendo se mover livremente apenas 15 minutos por dia, tempo suficiente para comer, tomar banho e usar o banheiro. O impacto físico e psicológico desse confinamento constante é devastador, tornando a experiência do corredor da morte no Vietnã uma das mais opressivas do mundo. Número 13. O horror do corredor da morte na Índia. A Índia mantém um dos sistemas mais secretos de pena de morte do mundo. As informações sobre as condições dos presos são limitadas, mas relatos sugerem um ambiente implacável. Todos os prisioneiros são mantidos em isolamento, sem comunicação com os outros detentos. Embora as celas tenham janelas, isso não ajuda a aliviar o calor intenso do verão, quando as temperaturas podem chegar a 45 graus Celsius. Além do calor sufocante e da solidão, os prisioneiros convivem com uma visão constante de seu destino, a forca. A incerteza, o calor extremo e o isolamento criam uma experiência psicológica devastadora, tornando a vida no corredor da morte indiana um verdadeiro pesadelo. No entanto, comparado ao sistema vietnamita, o tratamento na Índia pode parecer menos severo, o que diz muito sobre o terror enfrentado pelos condenados nesses países. Número 14. Exceções à pena de morte. Embora muitos crimes possam levar à execução, alguns fatores podem resultar em penas mais leves. Esse é um dos aspectos mais controversos da pena capital, pois nem todos os condenados são tratados da mesma forma. A gravidez pode adiar uma execução, mas não evita que ela aconteça. Na Nigéria, por exemplo, se uma mulher é condenada à morte enquanto está grávida,
a execução é adiada até o nascimento do bebê. No Japão e nos Estados Unidos a prática é semelhante. Já no Vietnã, o sistema é mais humanitário. Mulheres grávidas, mães de crianças menores de 3 anos e idosos com mais de 75 anos são isentos da pena de morte. Essas exceções refletem a complexidade da aplicação da pena capital e o esforço de algumas sociedades para proteger os mais vulneráveis. Número 15. Pena de morte para pessoas com deficiência intelectual. Nos Estados Unidos, a pena de morte para pessoas com deficiência intelectual é um tema controverso. Até recentemente, um preso com QI abaixo de 70 era considerado inapto para a execução. No entanto, em 2014, Freddie Lee Hall foi condenado à morte na Flórida com um QI de 71, apenas um ponto acima do limite. O caso gerou indignação e sua sentença foi revertida, mas estados como Kentucky e Alabama ainda mantêm essa regra rígida. Isso levanta uma questão ética perturbadora. Um único ponto de QI pode decidir se alguém vive ou morre? A decisão parece arbitrária e ignora fatores como saúde mental e contexto social, tornando esse um dos aspectos mais discutidos da pena de morte nos Estados Unidos. Número 16. Comprar a própria liberdade. Em alguns países, dinheiro pode ser a chave para escapar da pena de morte. No Vietnã, oficiais do governo condenados por corrupção podem evitar a execução se devolverem 75% do dinheiro desviado. Já nos Emirados Árabes Unidos, a família da vítima tem o poder de perdoar um condenado se receber uma compensação financeira. Em 2021, um empresário indiano chamado Bix Krishan escapou da execução ao pagar $130 mil à família da vítima. Isso nos leva a uma questão perturbadora. Dinheiro pode realmente comprar a liberdade, até mesmo em casos de vida ou morte. Embora raros, esses casos mostram como o poder e a influência podem moldar os desfechos nos sistemas judiciais de alguns países. Número 17. A longa espera pela execução. Quando um juiz sentencia alguém à morte, o processo raramente é imediato. Em muitos países, os condenados passam anos esperando pela execução, lidando com apelos legais e a esperança de uma reviravolta. Mas essa espera não acontece em todos os lugares. Em alguns países, o tempo entre a condenação e a execução é assustadoramente curto. Número 18. Execuções rápidas na China. A China é conhecida por sua eficiência brutal quando se trata da pena de morte. Relatórios vazados indicam que o tempo médio entre a condenação e a execução é de apenas 50 dias, menos de 2 meses. Esse ritmo acelerado faz parte de um padrão maior. Estima-se que milhares de execuções ocorram no país anualmente, embora o governo mantenha os números em segredo absoluto. Para efeito de comparação, os Estados Unidos executaram apenas 17 prisioneiros em 2020, enquanto a China executa centenas, ou até milhares, todos os anos. A rapidez das execuções na China reflete a rigidez de seu sistema jurídico, onde penas de morte são aplicadas com uma frequência alarmante. Número 19. O terror da pena de morte em Belarus. Se o ritmo da China parece assustador, a situação em Belarus é ainda mais cruel. No corredor da morte bielorrusso, os presos só descobrem que serão executados minutos antes da sentença ser cumprida. Relatos indicam que os prisioneiros são avisados apenas 2 minutos antes de morrerem, deixando-os sem tempo para se despedir ou processar seu destino. Esse sistema, construído sobre sigilo e execuções rápidas, faz com que os prisioneiros vivam em um constante estado de medo, sem saber se o dia de sua execução já chegou. Isso levanta uma questão perturbadora. É pior esperar por anos sem saber quando será executado ou descobrir que tem apenas 2 minutos de vida? Número 20. A última refeição. Imagine saber que a próxima refeição será a última da sua vida. O que você escolheria? Muitas pessoas diriam que pediriam algo extravagante, talvez um grande bife, batatas fritas e um bolo de chocolate. Mas, para os condenados no corredor da morte, esse último pedido nem sempre é respeitado. Enquanto alguns países aboliram completamente a pena capital, outros continuam aplicando execuções regularmente, muitas vezes de forma brutal e arbitrária. A questão moral e ética por trás da pena de morte ainda divide opiniões. Qual país te chocou mais? Você acredita que a pena de morte ainda tem lugar no mundo moderno? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like,
Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!